E aí, pessoal, tudo bem? Nesta quarta-feira, o Curitiba venceu o Palmeiras por 3-1 no Allianz Parque e o técnico Luxemburgo acabou caindo. Estou gravando isso aqui na quarta-feira à noite, então o noticiário está meio bagunçado ainda, né? Aparentemente o Palmeiras demitiu o Luxemburgo, mas chegou a sair uma notícia que o Luxemburgo teria pedido demissão. Então, assim, de repente essa notícia fica mais clara até o momento de vocês virem o vídeo, tá? Mas a questão é que o Luxemburgo caiu. Um comentário rápido da passagem do Luxemburgo, porque eu fiz um vídeo quando o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista e eu falei que o Palmeiras tinha um mérito ali daquele Campeonato Paulista, tinha achado um ponto de partida para ter um time decente. Demorou, mas achou. O ponto de partida o Luxemburgo parecia ter achado uma formação que dava estabilidade ao meio de campo e à defesa, que era o jogar com 3 volantes, sendo um deles o Gabriel Menino e outro o Patrick de Paula. Então com essa formação o Palmeiras ficava com o meio de campo bem parrudo, então tinha um volume de jogo interessante, e tinham 2 jogadores ali, novos, que não estavam ali no radar da maior parte da torcida como possíveis titulares do time logo no primeiro semestre, né? Ou então que pudesse até imaginar que eles apareceriam ali como jogadores, mas não que eles fossem jogadores que fossem fazer tanta diferença no time quanto pareciam que iam fazer naquele momento. Então, e até estão fazendo. Então, achou uma base ali, o Luxemburgo parecia estar achando alguns jogadores diferentes ali. Jogadores formados na base do Palmeiras, tudo, né? Muito mérito do trabalho de base do Palmeiras, mas que o Luxemburgo ali teve até a ousadia de colocar eles para jogar e o Palmeiras cresceu com isso, né? Ficou menos viciado ali naquele jogo que tinha antes. Só que do meio para frente ainda precisava melhorar. E o problema é que o tempo passou, o time não melhorou do meio para frente. O time não consegue armar jogadas. É um ataque completamente seco de ideias. É um time que pega equipes adversárias retrancadas e não consegue fazer nada contra elas, né? E a gente viu aí por esse batalhão de empates do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, muitos deles justamente porque o Palmeiras não consegue matar os jogos e acabou ali deixando um monte de ponto para trás e culminando ali no momento que perde a invencibilidade do campeonato para o Botafogo, daí começa a perder em sequência, perde do São Paulo em casa, primeira derrota do Palmeiras para o São Paulo no novo estádio e depois perde para o Curitiba, que estava na zona de rebaixamento. Então, uma sequência muito ruim que acabou culminando com a saída do Luxemburgo, um trabalho que no final das contas deixa como único legado o fato de ter tido coragem de botar os garotos lá para jogar, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino e o Gabriel Veron, porque fora isso acabou não ter deixado nenhum legado ali tático, ali algum ponto de partida. Tudo que tem de qualidade do Palmeiras ali, de uma defesa mais sólida, tudo já tinha antes, né? E mesmo o Gabriel Veron, por exemplo, o Luxemburgo insistiu muito em jogar ele como ponta, achando que ele só seria jogador de ataque de lado de campo, e ele já mostrou ali na base do Palmeiras, na base da seleção brasileira, que ele é um jogador que joga aberto nos 2 lados, mas ele também joga centralizado, ele também pode jogar vindo um pouco mais de trás carregando, ele fechando pelo meio, ele tem muita versatilidade lá, e essa versatilidade no ataque não foi explorada como poderia. Tá. Eu participei de uma live no canal do Análise Verdão, que é um perfil do Twitter do Palmeiras, que eles têm um canal no YouTube. Tem uma garotada lá que acompanha muito o Palmeiras do ponto de vista mais analítico, estatístico, tudo. Eu participei de uma live deles há umas semanas, acho que foi antes do jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, tá? Pouquinho antes do jogo, acho que 2 dias antes daquele jogo contra o Flamengo 1-1 lá do Allianz Parque, lá que o Flamengo jogou com todo remendado, né? Vou deixar aqui o link, né, para a live, no final desse vídeo vai aparecer, porque nessa live eu falei bastante ali do que eu achava do time do Palmeiras do Luxemburgo como um todo, tá? Porque a live foi só sobre isso. O que eu queria falar aqui é algo além disso, tá? É sobre o Luxemburgo não ter dado certo no Palmeiras e a esperança que muito torcedor teve de que daria certo porque ele já tinha sido um grande técnico no passado, né? E eu falei, até quando o Vasco contratou o Luxemburgo, eu fiz um vídeo aqui falando que era uma aposta muito arriscada do Vasco, né? O torcedor fala, não, mas ele sabia, ele era o melhor técnico do Brasil, sei lá o que, ele não desaprende essas coisas. E o próprio Luxemburgo, acho que chegou a falar isso, que não desaprende. Técnicos que tem é muito comum se ouvir esse tipo de frase, ou vinda de técnicos, ou se referindo a técnicos que tiveram muitos títulos no passado e hoje estão ficando para trás e falar, mas isso não desaprende, porque ele desaprendeu, ele era o melhor do Brasil porque ele não pode voltar a ser tudo. Não é tão simples. Primeiro, é possível desaprender sim, tá? É possível desaprender.
às vezes, se você ficar muito tempo sem praticar alguma coisa, você desaprende algo, né? Então, se você fica muito tempo ali sem fazer algo, sem testar, sem treinar, você desaprende. Você desaprende. Ou se demora mais para pegar o ritmo. Não é tão simples assim. Tá? Mas, mesmo que o Luxemburgo não tenha desaprendido, a questão é, às vezes, você não desaprendeu nada do que você sabia. Ele poderia ser um técnico brilhante no passado com o que ele sabia. A questão é que, às vezes, o que ele sabia naquela época que o tornava um técnico brilhante, no futebol de hoje, não serve mais. Ou serve muito pouco, ou serve com limitações. Porque o mundo muda, o futebol muda, as pessoas mudam, tudo muda. Tá? Primeira coisa que muda são os próprios jogadores, tá? Não é só o nome dos jogadores, tudo. O perfil da geração muda, né? O Bruninho, da Seleção Brasileira de Vôlei, levantador da Seleção Brasileira de Vôlei, há uns anos, já faz uns anos isso aí, deu uma entrevista ali no Bola da Vez da ESPN Brasil, e ele foi perguntado sobre a trajetória do pai dele, né, o Bernardinho, como técnico da seleção. Ele ainda era técnico da Seleção Brasileira de Vôlei masculino na época. Tá? O Bernardinho assume a Seleção Brasileira de Vôlei masculino, bom, ele fica muitos anos ali, ele é absolutamente vitorioso durante todos esses anos. Ele e o Zé Roberto Guimarães são os dois técnicos mais vitoriosos talvez da história do vôlei mundial, certamente da história do vôlei brasileiro, talvez os dois técnicos mais vitoriosos do esporte coletivo no Brasil. Né? E então ninguém pode falar nada sobre a trajetória de sucesso do Bernardinho. Ela é absoluta, né? E nesse processo ele ficou muitos anos, ele pega vários times diferentes, né? Ele pega uma geração quando ele assume, e quando essa entrevista é feita, que já é perto do fim da trajetória dele, ele já tá com uma outra geração quase que toda diferente. O Bruninho era o único jogador que fazia parte de todas, porque ele começa como garoto ali, levantador reserva do Ricardinho, no começo da passagem do Bernardinho, e quando ele sai, ele já é o capitão da seleção, tudo. Mas todos os outros jogadores do time mudaram ali, né? Então, a geração muda completamente. E o Brasil continua sempre sendo vencedor. E daí o Bruninho fala que uma coisa importante ali da trajetória do Bernardinho é que ele soube não só se atualizar nas táticas, e não só se atualizar, como também criar. Né? Não adianta só você se atualizar com o que os outros fazem, você também fazer algo novo para que os outros tenham que aprender com você. Tá? Isso é importante. Mas ele fala que uma coisa muito importante foi que o Bernardinho aprendeu a lidar com a mudança de geração. Quando ele assume, ele pega uma seleção mais experiente e com jogadores que tinham uma personalidade muito cascuda, digamos, porque era um perfil daquela geração, a geração da década passada, de jogadores que nasceram nos anos 80, cresceram no começo dos anos 80, ou nasceram no final dos anos 70, começo dos anos 80 ali, e na década de 2000 ali começo da década de 2000 estavam no seu auge como atletas. Jogadores mais cascudos ali, então jogadores que, por exemplo, um jeito que se usava para incentivar aqueles jogadores era provocar, era chegar e desafiar o cara a fazer algo, porque ele se enchia de energia, de motivação com aquele desafio para fazer e responder, olha como eu faço. Entendeu? Esse tipo de abordagem funcionava muito. E depois, na geração seguinte, é uma geração que tinha um perfil muito diferente, que não tinha esse jeitão. É uma geração que gostava mais de conversa, que o incentivo positivo funcionava mais que o incentivo negativo. Por exemplo, o elogio é uma coisa que dava mais resultado do que a crítica. Ficar apontando os erros, não, mas apontar o acerto para motivar o cara era uma coisa que funcionava mais, porque a perfil da geração muda, as pessoas vão mudando, então o jeito de agir, as pessoas, daí passa a ser uma geração que está mais ligada em rede social, em internet, em sei lá o quê, então elas passam a agir de forma diferente também, né? É uma geração que de repente cresceu com uma outra realidade do vôlei, um vôlei que já era uma modalidade que estava mais vitoriosa e mais rica, né? Então de repente eles já tiveram uma formação diferente. Tudo isso muda. E a gente vê isso no futebol também.
É só comparar a primeira e a segunda passagem do Dunga na seleção. A primeira passagem do Dunga na seleção, ele pega uma seleção cheia de jogador cascudo, ele desafia vários deles ali, provoca, tipo o Kaká, que ele chega a botar no banco, o Kaká vai lá e prova que merecia lugar no time titular da seleção, né? E tem vários jogadores ali que respondem daquele jeito. Então, no momento do aperto, a seleção respondia, né? A segunda passagem do Dunga era diferente. O discurso do Dunga não cola, os jogadores não compram a ideia do Dunga, o discurso dele, e a seleção virou uma bagunça, virou uma baderna, porque taticamente não funcionava e os jogadores não acreditavam no comando do Dunga. E daí a gente viu o que aconteceu, o Brasil eliminado em fase de grupos da Copa América, e o Brasil estava fora da zona de classificação para a Copa do Mundo da Rússia, até que o Tite chega e dá uma salvada. Então, isso muda, tá? Eu até acho que nisso, o Luxemburgo em particular, tem técnico que não, mas eu acho que o Luxemburgo em particular, nisso até que acho que ele se virou, tá? Acho que tem técnico que ficou para trás por causa disso, porque ele era muito bom no discurso de motivar jogadores dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, e os jogadores da década de 2010, esse discurso não cola mais, né? É diferente. Acho que o Luxemburgo nisso até não me parece, pelo menos vendo, acompanhando a distância, assim, sem saber como são as conversas em concentração, tudo, não parece ser um problema tão grave do Luxemburgo em particular, tá? Mas isso é uma coisa que muda. Agora, o que mais mudou mesmo é o futebol. O futebol muda muito. E o futebol muda em vários aspectos, né? Então muda, metodologia de treinamento muda. Então, às vezes, aquele treino que funcionava pra caramba nos anos 90, às vezes hoje não funciona mais. Aquele treino ali não motiva jogador, não orienta jogador em nada, não faz com que o jogador comece a pensar nas situações que o jogo de hoje, que o futebol de hoje necessita. São, de repente, metodologias que acabam servindo mais para situações de jogos do passado. Então, isso é um problema. Segundo problema, o jogo em si mudou demais. É um jogo que tem muito mais movimentação, é um jogo que o trabalho coletivo é muito mais apurado. Então, você tem que ter um trabalho de metodologia de treino de novo, mas você tem que ter um trabalho ali de visão de jogo, de você ver o jogo e analisar, você dissecar aquilo e você montar uma forma de treinar os jogadores para que eles incorporem aquelas ações em campo e realizem elas na hora do jogo. Porque não é só ficar vendo o jogo e depois falar, olha como o Bayern de Munique joga assim, beleza, então vamos jogar assim. Não é assim que funciona, senão eu poderia ser técnico, você que está vendo esse vídeo aqui poderia ser técnico. É só pegar os 8-2 do Bayern de Munique no Barcelona, fica vendo ali tudo que está acontecendo, daí você pega e fala, pô, olha essa jogada, tá vendo essa jogada que bonitinha essa tabela aqui, vamos fazer igual? Daí você chega lá no treino, passa o VT ali do treino, fala, ó, fulano de tal, você é o Goretzka, tá? Olha o que o Goretzka faz, você faz igual, você é o Gnabry, faz igual o Gnabry, você é o Lewandowski, faz igual o Lewandowski, você é o Thiago, faz igual o Thiago. E você é o Thomas Müller, faz igual o Thomas Müller. Pronto, agora todo mundo já sabe o que tem que fazer, vamos treinar essa jogada? Não é assim que funciona, né? Vocês tem que seguir, até porque o jogo do Bayern de Munique criou uma situação de jogo lá que o Bayern de Munique resolveu de uma forma que o seu jogo talvez nunca crie aquele mesmo cenário, né? Ou se criar, às vezes até seus jogadores na hora não percebem e daí não ouvem. Na verdade, você tem que treinar para que todos os jogadores passem a pensar como se fosse uma coisa só. Né? Então todos os jogadores já pensam que quando um vai para lá, o outro já automaticamente percebe e vai para lá, e daí o outro passa a bola, já sabe que tem alguém vindo por trás pedindo, já tem tudo ali, uma triangulação já se forma, tudo tem que ser feito de forma orgânica, funcionar de forma orgânica, e para isso você tem que ter uma visão de jogo, de perceber que essas movimentações acontecem, avaliar quem são os jogadores adequados para aquilo e fazer um treinamento para que aquilo funcione, para que os jogadores incorporem aquilo, que eles entendam aquilo e realizem no jogo. Então, assim, você precisa de metodologia de treino nova, sistema de análise, análise de desempenho, que é uma palavra que está até na moda no futebol, né? E é importante, tá? E é importante. Então você tem que chegar lá e saber como avaliar tecnicamente os jogadores, até a forma de se avaliar, né? Isso, os jogadores hoje mudou muito. Antes tinha um negócio muito mais empírico de olhar o cara, esse aqui tem cara de ser bom, esse aqui tem cara de ser ruim. Hoje tem muito mais formas de se dissecar os fundamentos e a capacidade, o potencial de um jogador para ver
não só se ele vai virar um bom jogador ou não, mas assim, de repente até para perceber que ele tem virtudes que podem ser mais bem desenvolvidas, que ele tem defeitos que precisam ser trabalhados, né? Então tem várias questões ali. O futebol mudou. Né? O jogo que se joga hoje é muito diferente. Se você pegar um VT de um jogo dos anos 90 e você pega um VT de um jogo atual, você vai perceber que a dinâmica é muito diferente do jogo. Os jogadores correm mais, mas não é só isso. Toda a movimentação é diferente. Então, o que funcionava para montar um time nos anos 90, nos anos 2000, às vezes não funciona mais para montar um time hoje. Então, mesmo que você não tenha desaprendido nada do que você sabia no passado, você sabe tudinho, você foi o melhor técnico do universo ali naquela época. Hoje pode não servir mais, porque hoje o mundo mudou. E daí como é que você resolve isso? Bom, se atualizando, fazendo cursos, intercâmbio, aprendendo, tendo a mente aberta para aprender, né? Você não pode também ficar achando, não, é tudo a mesma coisa. Se você ficar achando que tudo é a mesma coisa, você nunca vai aprender nada. Se você, por exemplo, comer um macarrão tosco, se você come um macarrão ali, que você faz um molho de tomate, você pega aquele molho de tomate pronto, que você compra no mercado, simplesmente abre, joga em cima da massa ali, dá uma esquentada no micro-ondas, e depois você vai num restaurante italiano, não precisa nem ser muito caro não, mas um restaurante italiano bom. Você pega um restaurante italiano bom e pede um espaguete com molho de tomate também, vai. Simples, um espaguete ao sugo. Mas, pô, o cara é um restaurante italiano. Se você comer e achar que é a mesma coisa, no final das contas, tudo massa com molho de tomate, você não vai aprender nada mesmo. Daí não adianta nada. Você nunca vai fazer um molho de tomate melhor. Agora, se você perceber a diferença, que um tá mais fresco, parece ter um gosto com menos conservante, em a massa ali tá com uma textura mais gostosa, o sabor mais gostoso, o molho tá mais vermelhinho, sei lá o que, o sabor do manjericão ali, do orégano que foi posto ali para temperar ali, o negócio tá com um sabor mais vivo. Se você perceber essas coisas, opa, quem sabe você na próxima vez que for fazer um macarrão em casa, você começa a incorporar algumas coisas ali. Né? Então você tem que ter a mente aberta para perceber que está diferente, senão você nunca vai aprender, tá? Segundo, você tem que fazer curso, você tem que ir lá fazer intercâmbio, de repente visitar, fazer um estágio, sei lá o que, isso ajuda. E terceiro, você pode até criar coisas novas, né? Você pode criar coisas novas. Então você aprende com os outros, mas você também pode aproveitar a partir daquilo que você aprendeu. De repente você também se mexer para bolar coisas novas. O Luxemburgo bolou muita coisa nova, né, no auge dele. Mas assim, hoje parece que não tá funcionando. O Palmeiras não sai do lugar. O Palmeiras não tem... Você não vê o ataque do Palmeiras se movimentar, tentar criar jogadas de uma forma muito diferente, né? Parece sempre mais do mesmo do time que fica girando em círculos, né? Então, aí o Luxemburgo cai. Isso daí vale para qualquer técnico que teve muito sucesso no passado e que às vezes ainda se apega muito, não, ou ele se apega, ou os torcedores do time dele se apegam muito, mas ele era tão bom, não desaprendeu. Será que ele desaprendeu tudo? Às vezes aprendeu sim, mas às vezes ele não desaprendeu nadinha. Só que o que ele sabia, o que ele já tem aprendido, não serve mais, não tem mais o mesmo efeito hoje. E daí ele tem que aprender para tentar melhorar, tá bom? É isso, então, se gostou da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.